Salve, gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Opa, pessoal! Tudo certo? Hoje está uma segunda-feira típica. Não consegui gravar nenhuma aula para o canal. Estou viajando, voltando do Paraná. Fui acertar os meus dias no Paraná para o ano que vem. Então eu estou acertado na segunda-feira para o Classe A de manhã, à tarde no Hernaldicas. Terça-feira nós estamos no ângulo de Novo Horizonte, 5º ano, à tarde no Simplex. Quarta-feira em Jacarezinho. Quinta-feira em Bandeirantes. Na sexta e no sábado, que ainda o horário não está definido, mas nós temos o Objetivo de Ourinhos, o Decifrando de Marília e mais um dia no Classe A também em Marília. Então eu preciso decidir como é que vai ser para eu encaixar Decifrando, Classe A, Marília, ambos Marília, e como vai ficar o Objetivo de Ourinhos, beleza, gente? Tranquilo? Então fui decidir isso, conversei com a diretora, com o coordenador, com o mantenedor, e aí nós estamos voltando. Já andamos um bom trecho dentro do estado de São Paulo. Fizemos trajeto dentro do Paraná, em Jacarezinho. Depois fizemos o estado de São Paulo. Nós estamos na BR-153, a famosa Transbrasiliana. E moçada, na última vez nós estávamos falando sobre os painéis técnicos que discutem problemas relevantes na Rio+20, na conferência sobre o meio ambiente realizado no Rio de Janeiro em 2012. E nós estávamos analisando a questão da chuva ácida. O que provoca a chuva ácida? Nós vimos que os poluentes dos combustíveis fósseis, das chaminés, das queimadas, entre outros, aumentam a concentração de óxidos ácidos, também conhecidos como óxidos anidros. Nós que demos alguns exemplos deles, como o CO2, o SO2, o SO3, o P2O7, o N2O5, entre outros. E como é que nós começamos a perceber esse problema da chuva ácida, gente? Nós começamos a perceber, sobretudo em estátuas centenárias, por vezes milenares, que elas começaram a ficar porosas. Além disso, havia partes dessas estátuas, desses monumentos, que estavam se dissolvendo. Por exemplo, perdia uma orelha, deformava um olho, ou mesmo mudava a coloração. Caso da Estátua da Liberdade em Nova York. Embora ela seja feita de cobre, basicamente de uma liga de cobre, ela imita, essa liga de cobre, ela imita o mármore. E o que estava acontecendo é que a cor original do mármore estava se mudando para um verde um verde claro, mas um verde bastante destoante da cor do mármore. E investigando, os especialistas foram investigar o que estava acontecendo com os telhados, as vidraças antigas de igrejas antigas da Europa, os gárgulas, as estátuas que adornavam uma igreja ou um monumento.
E eles perceberam então que a chuva tinha um pH muito diferente da chuva natural, 6,7, chegando a chover em alguns lugares do mundo pH 3, basicamente o nível de acidez do café, e até pH 2 no leste europeu, o nível de acidez do refrigerante, da Coca-Cola, por exemplo, que são extremamente ácidos. E claro, gente, que nós começamos a ter impactos, não somente nas construções, mas muitos carros permaneciam por muito tempo nas grandes cidades, começaram a ter manchas na pintura, manchas de desgaste, manchas de remoção de tinta, por vezes em grandes superfícies, e isso tudo era provocado pelo elevado nível de acidez das chuvas. No leste europeu a situação ficou até mais drástica, porque muitas das florestas do leste europeu, a chamada Floresta Negra, onde a densidade é muito elevada, o sol tem dificuldade de entrar entre as coníferas e dá a impressão que ela é uma floresta de um verde muito intenso, muito escuro, daí o nome Floresta Negra. Mas que ao absorver essa água ácida por muito tempo, começou a matar uma grande quantidade de árvores, por vezes provocando então desmatamento em áreas imensas. As águas de lagos, que são praticamente paradas, ou seja, tem um fluxo pequeno, pouco corrente, por vezes, gente, nós tínhamos uma alta mortandade de peixes. Inclusive, a população às vezes confundia esse fenômeno com fenômenos sobrenaturais, porque o sujeito estava pescando num lago, de repente, uma imensa área com peixes morriam, começavam a flutuar, dava a impressão que era algo sobrenatural, que tinha matado aqueles peixes em grande quantidade, quando na verdade era água muito ácida, que não permitia que a vida se desenvolvesse, permanecesse sobre aquelas condições. Então isso acontecia e muito no leste europeu, claro. Isso foi consequência da industrialização de base muito acelerada para poder dar conta dos planos quinquenais, da economia planificada e da crescente população. Então era muita siderurgia, muita metalurgia, muito cimento. Essas indústrias vão consumir muitos combustíveis fósseis. A expansão da agropecuária vai demandar áreas cada vez maiores e, consequentemente, nós teremos um desmatamento. Então, todos esses fatores reunidos vão provocar chuvas com nível de acidez equivalente a 2, quer dizer, um ácido forte, né? E claro que isso vai ter consequências nas vidas das pessoas, começam a absorver essa água ácida. Isso pode trazer problemas no estômago, pode trazer problema nos rins, no intestino, e aí alguns casos de câncer começam a ser notificados sem causa aparente, quando na verdade o grande problema era a acidez das chuvas. E este fenômeno persiste. Para piorar, gente, quando eu comecei a falar sobre chuvas ácidas, eu falei que os solos, eles dependem, já que o solo, o que ele é?
nada mais que uma rocha desagregada e decomposta. Então, uma rocha, quando ela sofre a desagregação e a decomposição, ela forma um complexo físico, químico e biológico, que é o solo. Logo, se começa a ter chuvas ácidas, com muita incidência, em grandes áreas, em grande quantidade, nós temos alteração no processo de formação dos solos, o que é fundamental para as futuras gerações. E este processo, gente, de formação dos solos para as futuras gerações, quando eles são alterados, impedindo a formação de novos solos ou alterando a velocidade de formação ou a boa formação dos solos, isto me preocupa demais, porque com uma população crescente, a demanda por alimentos também é crescente. Mas se nós não conservarmos os solos, nós teremos consequências muito severas, muito graves e muito preocupantes. Bem, este foi mais um problema que eu discuti com vocês. Eu falei sobre o buraco na camada de ozônio, sobre o aquecimento global. Falamos também sobre as ilhas de calor, inversão térmica e chuvas ácidas. Então nós abordamos 5 problemas ambientais bastante preocupantes. E no próximo programa, eu estou para encerrar esse primeiro stint, esse primeiro take. No próximo programa, certamente, nós estaremos aqui e eu quero voltar a abordar um problema que é muito sério, que tem que ver com o problema que eu discuti anteriormente com vocês, que é a questão da erosão dos solos, da decomposição dos solos, que é realmente algo muito alarmante, tal qual os 5 problemas discutidos anteriormente. Mas eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.